Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? O Senhor Deus, é sobre isso que nós vamos falar e eu quero convidar você a pousar os seus olhos e abrir o seu coração para entender o significado de Senhor na palavra de Deus. E aqui eu não quero falar com vocês sobre um pronome de tratamento, né? Não, esse Senhor do qual eu estou falando, ele tem um outro significado, um significado mais real, no qual nós, como seres humanos, nos rebelamos lá no Jardim do Éden. Senhor, em grego, significa Kyrios ou Kurios. E essa palavra em grego, ela está associada a outros conceitos, como o de pertencimento, o de dependência e também o de serviço. Então, dizer Kurios ou Kyrios, né, que é Senhor, eu estou dizendo que eu dependo, eu estou dizendo que eu pertenço e que eu sirvo a esse Senhor. E é importante destacar e colocar dentro dos nossos corações esse selo do senhorio de Deus, essa certeza do pertencimento, da dependência e do serviço. E eu quero mostrar para vocês que esse problema em nós aceitarmos o senhorio de Deus, ele começa lá no Jardim do Éden. Eu convido você a meditar um pouco, pegar a sua Bíblia, dar uma lida no capítulo 1, no capítulo 2 e 3 lá do Gênesis. Mas eu quero dar um panorama geral. No capítulo 1 de Gênesis, quando você for ler falando sobre a criação, você sempre vai ter a expressão disse Deus. Disse Deus. Esse Deus ali faz referência ao Deus Criador, que em hebraico quer dizer Elohim, Deus Criador. Então sempre está escrito lá no versículo 26, vamos lá, no versículo 26 do capítulo 1, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que aqui a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos fazendo, colocando as mãos no barro para fazer o homem. Façamos o homem. O que eu quero dizer com isso? Que aqui, lá no versículo 26, começa a criação de Deus ao fazer juntos, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem. E aí é interessante que se você for ler lá no capítulo 2, o capítulo 2 é como se ele começasse a recapitular a criação. Porém, agora, lá no capítulo 2, você não tem mais disse Deus, Deus fez. Não, você tem escrito assim, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, inúmeras vezes. Essa é a expressão mais usada lá no capítulo 2, o Senhor Deus. E aqui, em hebraico, esse termo Senhor, ele faz referência ao nome Jeová, ou o tetagrama, né, que é conhecido no judaísmo, que é YHWH. É um tetagrama que é sagrado, porque eles acreditavam que não poderiam falar o nome de Deus, né, Jeová, ou Yahvé, ou Yahweh, porque é um nome santo, né? Isso poderia ferir a santidade de Deus. Então a gente tem esse tetagrama que em hebraico é Yud, Rei, Vav, Rei. É YHWH. Bom, após a criação, lá no capítulo 2, o homem foi criado, né? E após o capítulo 2, a gente sempre tá escrito assim: quando o Senhor Deus os criou, porque o Senhor Deus não fazia chover, né? Do solo fez o Senhor Deus. Então a gente sempre tem ali no capítulo 2 essa expressão, o Senhor Deus. Mas tem um fato extremamente curioso e eu chamo você para prestar atenção no momento em que nós, como humanidade, nos rebelamos ao senhorio de Deus, que está lá no momento da queda, quando a serpente começa a ter um diálogo com Eva, e a serpente, né, que na verdade era Satanás incorporado no animal,
O diálogo da serpente com Eva, Satanás não chama Deus de Senhor. Satanás chama apenas de Deus. Vamos lá no capítulo 3, e aí você vai ver que diz assim, eu vou ler para vocês, diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Observe aqui o diálogo da serpente com a mulher. A serpente fala: foi assim? Não foi assim que Deus disse? E aí Eva começa a explicar, e Eva diz assim: disse Deus. Observe, Eva tem o mesmo linguajar da serpente. Ela não reconhece o senhorio de Deus. Eu não posso afirmar que Eva se rebelou, Eva não entendia o senhorio, não sei. Mas aqui ela disse Deus. E na verdade ela deveria ter dito: disse o Senhor Deus. Disse o Senhor, o qual eu pertenço, o qual eu dependo, o qual eu sirvo. E aí é interessante que eu gostaria de ler com vocês Lucas 6,46, porque a gente observa que Eva, ela não entendeu muito bem esse senhorio, ou não entendeu, ou se rebelou, enfim. Ela não disse, não reconheceu o senhorio de Deus. Mas, lá em Lucas 6, a gente tem algo muito interessante, que é quando o Senhor chama a atenção daqueles que o chama como Senhor. Observe o que está dizendo Lucas 6,46. Diz assim a palavra: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aqui, Cristo está chamando a atenção daqueles que o seguem e dizem Senhor, Senhor, com a boca, com a palavra, mas não o reconhecem com sua prática, com suas ações, né? O Senhor Cristo confronta as pessoas que o chama Senhor, Senhor, mas não obedecem às suas diretrizes, mas não obedecem os seus mandamentos, os seus preceitos, ou seja, uma pessoa que não tem uma vida prática. Eu gosto de dizer que, na hora que eu estava fazendo essa meditação, me veio muito claro à mente o seguinte, que não basta você conhecer a Bíblia, não basta você conhecer a palavra. Satanás conhece a Bíblia, ele conhece a palavra. É tanto que lá na tentação de Cristo, Satanás, ele confronta Jesus Cristo com a palavra. Ele tenta persuadir o Filho de Deus com a palavra. Então, conhecer a palavra é muito pouco e até Satanás conhece. O que vai diferenciar a tua vida dizendo com tua palavra e com tuas ações o senhorio de Cristo é a sua prática. Então, assim, não é quanto o que você sabe, mas é o tanto que você vive daquilo que você sabe da palavra. E aí eu quero finalizar essa meditação dizendo: Eva não reconheceu o Senhor nas suas palavras e nas suas ações, mas atualmente muitos de nós que dizemos Senhor, Senhor, com a nossa boca, não reconhecemos Cristo como Senhor através de nossas ações. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigada pela revelação da Tua palavra. Que Teu nome seja exaltado e glorificado e o nome de Cristo seja honrado. Pai, no jardim, Eva não só não declarou Senhor com a palavra, mas também não declarou o Teu senhorio por meio das suas ações. Atualmente, nós que falamos Senhor, Senhor com os nossos lábios, por vezes as nossas práticas estão longe daquilo que o Senhor nos ordena. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que é Senhor sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, corrija o nosso coração
e conduz o nosso coração a viver a palavra na prática e a prática na palavra. Que o teu nome seja glorificado no nosso andar e no nosso falar, Pai. Nos ajude, porque nós por nós mesmos não conseguimos. Conduza-nos por veredas de justiça, para que teu nome seja exaltado e glorificado na terra como é nos céus. Declaramos e queremos o teu Filho como nosso Senhor. Queremos dizer que dependemos do Senhor, queremos dizer que pertencemos ao Senhor e a ti serviremos aqui como em toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Tenha um bom dia. Não diga Senhor e Senhor só com tuas palavras, mas coloque em prática aquilo que o teu Senhor está lhe ordenando. Tchau.